Vamos começar, então. Para quem não me conhece, meu nome é Ismael Menezes, eu sou sócio da MD Commodities e a gente está aqui para dividir conteúdo de qualidade com vocês nessa série que a gente vem fazendo já há várias semanas. Esse é o sexto encontro, onde a gente vai falar sobre o mercado de açúcar. Vocês possam conhecer um pouco mais sobre o mercado de açúcar. Então, vamos adentrar nesse mercado fantástico, maravilhoso que a gente tem aqui sobre açúcar, pessoal. Para quem ainda não conhece, né, a gente vem aqui falando, nós tivemos um encontro falando sobre etanol, né, falamos um pouco sobre aí o mercado de açúcar de forma assim periférica, mas vamos adentrar a falar sobre o mercado de açúcar. Nós temos a cana-de-açúcar e a beterraba, dois grandes produtos que geram, né, o açúcar, né, onde a gente pode extrair o açúcar. Então, nós temos o açúcar de cana e o açúcar de beterraba num volume bastante grande no mundo. Então, o grande foco nosso é a gente dar uma olhada nesses dois principais fornecedores, produtos que fornecem açúcar para o mercado internacional. Tá? Então, nós temos aqui o açúcar de beterraba, né? Então, é um produto produzido por meio da beterraba, onde o processo ele é um processo especial, né? Tem fatias finas, extrai o suco natural da beterraba, e esse suco ele é purificado, aquecido e é criado um xarope, né, e aí cristalizado sob forma de açúcar. Então, esse é um produto bastante encontrado, principalmente no mercado europeu. A gente vai mostrar para vocês, né, numa produção muito grande que eles têm de açúcar, até pelo clima e tal. Então, o açúcar de beterraba muito forte, principalmente na Europa. E nós temos o açúcar da cana, né? Então, cana-de-açúcar, que dá o nome aí para nosso produto, cana-de-açúcar, né? Então, praticamente aí a cana-de-açúcar, ela tem aí como seu foco, né, os subprodutos que geram aí a cana-de-açúcar. Nós temos o álcool e o açúcar. Esse processo é bastante simples. Quando você moe a cana, você extrai ali o suco de cana, basicamente, ele é o açúcar líquido, né, em estado líquido. E aí, nesse processo, ele é fervido, tem aí, tira esse excesso de água que evapora e aí você transforma isso em açúcar. Então, de forma bastante simples, a gente tem esses dois principais fornecedores de açúcar, posso dizer assim, né? Mas são produtos que são extraídos o açúcar que a gente consome bastante no mundo hoje. Tá? Então, isso é interessante a gente olhar. E lembrando que, como conhecimento, né, o foco do Brasil é o açúcar de cana, mas o açúcar de beterraba, uma tonelada de beterraba, ele pode variar de acordo com a questão relacionada à produção, mas ele vai gerar aí de 70 a 90 quilos de açúcar, né? Então, por tonelada de beterraba, que é o volume que é extraído. Então, uma tonelada de beterraba vai gerar aí 70 a 90 quilos de açúcar. E os principais produtores de açúcar de beterraba no mundo, a gente observa nesse mapa aqui, onde a gente observa um domínio muito forte, até coloquei isso numa das questões que eu coloquei hoje, perguntando para algumas pessoas, né, quem que é o principal produtor, né, de açúcar de beterraba. Então, nós temos aqui a União Europeia, né, toda a junção da União Europeia, com 16 milhões de toneladas de açúcar que são gerados pela beterraba. Uma participação muito forte, muito grande aí da Rússia, né, como país, né, um único país, que na verdade não acaba sendo um único país, acaba sendo quase que um continente, né? Então, nós temos a Rússia com 6 milhões e meio de toneladas. Aí nós temos uma participação também importante, relevante, quando a gente olha aqui o mercado americano, né? Então, quase 5 milhões de toneladas de açúcar de beterraba nos Estados Unidos. E aí nós temos outros países, podemos citar aqui a Turquia, podemos citar a Ucrânia, o Egito, enfim. Né? Então, são países que produzem açúcar, açúcar de beterraba. Tá? Então, é um açúcar bastante utilizado e bastante consumido pelo mercado europeu, principalmente o mercado europeu, o mercado asiático também, que é o açúcar de beterraba. Tá? Então, é importante a gente ter essa percepção. Quando a gente fala do mercado de açúcar, eu vou mostrar para vocês na sequência, vale a pena a gente entender aonde que é a produção de açúcar de beterraba, onde se encontra essa produção, para que a gente comece a entender, principalmente, a Bolsa de Futuros que norteia, principalmente esses contratos, que aí a beterraba também entra, né, que é a Bolsa, a ICE, mas num contrato específico.
Então, é interessante a gente entender tudo isso. E, logicamente, né, que a União Europeia ela é o grande produtor de açúcar de beterraba, e nós temos aí a Rússia como segundo colocado mundial, né, tendo aí uma participação grande, e não podemos descartar a participação dos Estados Unidos, onde na última safra, 21-22, quase 5 milhões de toneladas, seguido da Rússia com 6 milhões e meio, e a União Europeia com 16,3 milhões de toneladas, o que soma quase 40 milhões de toneladas de açúcar, 39,6 milhões de toneladas de açúcar que tem como origem o produto, né, que dá origem ao açúcar é a beterraba. Então, esse conteúdo, esse conceito é interessante a gente entender quando a gente fala de açúcar de beterraba. Legal, pessoal? Bom, mas nós temos, e aí o grande foco, principalmente do mercado brasileiro, é a cana-de-açúcar, né? Então, como o próprio nome já diz, né, o açúcar que é extraído da cana, uma tonelada de cana, ela vai gerar aproximadamente aí 140 quilos de açúcar, gera também 10 litros de etanol por uma tonelada de cana, quando o foco da usina é a produção de açúcar. Então, vale a pena a gente entender que uma tonelada de cana de açúcar ela vai gerar aí mais ou menos 140 quilos de açúcar, só que ela gera uma biomassa, né? Ou seja, essa massa que é extraída da cana deixa uma biomassa muito volumosa e que também faz com que você pode aproveitar isso na geração de energia, né? Na cogeração de energia, que é bastante utilizada então. Então, é interessante a gente conhecer todo esse processo. E, logicamente, quando a gente fala de açúcar de cana, o predomínio, né? Quem domina esse mercado, até coloquei uma das questões hoje na enquete, o Brasil é o grande produtor de açúcar que vem da cana, com 36 milhões de toneladas, uma participação também bastante forte, muito importante da Índia. Tá? A Índia é um país que também vem aqui numa produção bem robusta, aí, quase 35 milhões de toneladas. Então, são os dois principais produtores de açúcar no mundo. Mas é interessante a gente conhecer também a China com praticamente 9,2 milhões de toneladas, quase 10 milhões de toneladas, a Tailândia com 10 milhões de toneladas, também um player importante dentro do mercado internacional. Aí, destaque também para a Indonésia, com 2,2 milhões de toneladas de açúcar da cana, Austrália com 4,4, e aí nós temos Colômbia com 2,6, México com 6,3 também, uma produção importante, e os Estados Unidos com 3 milhões e meio de toneladas de açúcar que é extraído da cana. Então, observe o predomínio que o Brasil e Índia têm dentro do mercado, a produção de açúcar que é extraído da cana. Tá? Então, a gente observa esse dado de uma forma mais no decorrer dos anos, né? Mas a gente vê que o Brasil ele vem aí sempre dominando, né? Veio nos últimos histórico, né? Mas a produção do Brasil sempre foi a que liderou a produção de açúcar, mas observem o que está acontecendo com a Índia, pessoal. A Índia vem crescendo a sua produção, né, de açúcar que é extraído da cana, e aí vindo aqui quase pau a pau com o Brasil. Logicamente, por que isso, né? Porque nós, como a gente já viu com vocês, principalmente no AgroMind, quando nós falamos sobre o mercado de etanol, uma grande parte da cana tem como foco a geração de etanol. Né? Então, é uma possibilidade, nesse mix da produção de açúcar e a produção de etanol, em algumas situações, dá um incentivo maior para que a usina faça a geração de etanol, em detrimento do açúcar. Então, é uma possibilidade que a usina vai focar, se é dentro do mercado de açúcar ou dentro do mercado de etanol. Então, isso é uma versatilidade interessante que o segmento tem, então vale a pena a gente olhar essa situação como um todo. Beleza, pessoal? Bom, interessante a gente também entender que, dentro desse contexto, nós tivemos aí uma produção gigantesca aqui na safra 17-18, né, 150,5 milhões de toneladas de açúcar, tivemos um decréscimo grande aqui, principalmente na safra 19-20, com 125 milhões de toneladas, e aí uma recuperação, nesse ano agora, somando 141,4 milhões de toneladas de açúcar que é extraído da cana. Então, esses são os principais players, onde você pode observar aqui
esse domínio que Brasil e a Índia têm no mercado, né, principalmente na produção. E aí nós temos aqui a Tailândia, que vem aqui praticamente num volume aqui de 10 milhões, oscilando entre 7, 8, 10 milhões de toneladas de açúcar que é extraído da cana. Então, são os principais players do mercado de açúcar de cana, tá? Isso faz com que, quando a gente olha, principalmente, o Brasil como um player dentro do mercado de açúcar, o Brasil responde por 41% das exportações mundiais de açúcar totais. Tanto se você somar açúcar de beterraba, açúcar de cana, o Brasil ele domina as exportações no mercado de açúcar quando a gente olha principalmente esse quadro. Né? Observe que quando a gente já traz esse quadro das exportações, o Brasil com 26 milhões de toneladas é o grande exportador mundial de açúcar. A Índia, pode ver que a Índia, com toda aquela produção, ela exporta 7 milhões de toneladas. Então, o Brasil tem uma diferença bastante grande e domina o mercado de exportação de açúcar totais, no caso. Né? Então, quando a gente olha esse mercado, vale a pena a gente também compreender a participação da Tailândia com 10 milhões de toneladas, então também é um player interessante. Nós temos a Austrália, nós temos a África do Sul, aqui está errado, né? Então, aqui é Nigéria, né? Quando a gente vai passar para vocês, está escrito aqui México, mas o México está aqui com 1,9, quase 2 milhões, Guatemala com 1,8 e a Colômbia com quase 1 milhão de toneladas. Então, a gente tem aqui um domínio muito forte do Brasil. Quando a gente olha, principalmente aqui, os importadores, e aí nós temos uma divisão dentro dos importadores de açúcar bastante grande, né? Ou seja, a gente observa a China como um dos principais mercados importadores de açúcar no mundo, com 5 milhões de toneladas de importação. Então, a Ásia vindo aqui de uma forma bastante intensa nas importações. Então, Coreia do Sul com quase 2 milhões de toneladas, Bangladesh com 2,4 milhões de toneladas, aí você tem a Malásia com 2,2, você tem Tailândia com quase 5 milhões de toneladas, também um player importante nas importações. A Arábia Saudita com 1,6, Nigéria, a Algéria, a União Europeia, Estados Unidos, enfim. Então, são players dentro que compõem a parte de importação bastante robusto. É que a Ásia tem um papel fundamental dentro das importações, né? Então, é um mercado que vem, quando do mercado, na participação desses mercados, o Brasil acaba sendo um grande foco para esse mercado asiático, para suprir o mercado asiático dentro desse mercado de exportações. Tá? Então, é importante a gente ter isso como foco, até mesmo para a gente entender qual é o peso e como que é a divisão de tudo isso. Tá? Bom, e aí, quando a gente fala de açúcar, a gente tem que dividir, né? A gente tem que separar a questão de açúcar. Todo é o mesmo açúcar, né? E aí a gente faz É importante que você possa entender os principais tipos de açúcar. Né? Então, nós temos aqui, dentro dos principais, né, nós temos o refinado, cristal, demerara e o mascavo. Né? Pegando aqui, vamos começar aqui com o mascavo, até para que vocês possam entender, né? É conhecido como açúcar bruto. Né? Então, ele é encontrado na forma bruta, escura, úmida, nas cores marrom claro e marrom escuro. Ele extraído depois do cozimento da cana-de-açúcar, ele não passa por etapa de refinamento. Então, acaba sendo quase que um açúcar. A gente vai falar para vocês depois com relação à cor de açúcar, mas o açúcar mascavo, ele acaba sendo um açúcar bruto. Tá? Então, é um tipo de açúcar muito consumido no mundo, procurado, né? Mas ele acaba tendo o nome de açúcar bruto dentro do mercado. É importante a gente entender. Dentro da parte de processamento, ele acaba sendo quase que o mais... não seria o mais natural, mas seria... ele não passa por nenhuma questão de refinamento, né? Então, acaba sendo aí uma situação até de qualidade do açúcar bastante procurada pelo mercado. Nós temos o demerara, também, que é um tipo de açúcar, açúcar com grãos maiores, crocantes e amarronzados, né? Então, esse nome demerara é originário da Guiana, né? Aqui da América do Sul. E o demerara, ela passa por um refinamento mais leve. Então, enquanto o mascavo não passa por refinamento, o demerara passa por um refinamento mais leve, sem aditivos químicos. Né? Então, o demerara é dado esse nome em virtude de uma região da Guiana, até
por conhecimento, mas não é o principal produtor de demerara. Maurício é o país que produz mais demerara, mas foi dado o nome em virtude dessa região, importante até como conhecimento. Nós temos aqui o açúcar cristal, né? Então, chamado de açúcar especial, produzido a partir de xarope da cana-de-açúcar, além de soluções de açúcar bruto. Seu processamento de refinamento é leve, porém ele perde 90% dos minerais e nutrientes. Então, você já tem um processo um processo maior de refinamento, né, mais que o demerara, que é o chamado açúcar cristal. E o açúcar refinado é o açúcar branco comum, né? Então, o processamento dele é do melato da cana ou do açúcar mascavo. Ele inicia na cor marrom, mas dentro do refinamento tem um tratamento químico, tá? Esse tratamento químico altera a cor e o sabor para que ele fique mais claro e uniforme. Então, é o açúcar que tem um tratamento químico dentro da sua composição para tirar a coloração. Logicamente que a questão da coloração, eu vou mostrar para vocês depois o porquê que é importante a gente entender a coloração, ela influencia principalmente na cor dos produtos, das bebidas. Então, se tem um açúcar com cor, ele vai afetar toda a coloração do determinado produto, ou é bolo, ou biscoito. Então, o açúcar procurado acaba sendo o cristal refinado pela questão de ser branco, né? De você ter esse processo de você ter um refinamento, enfim. Tá? Então, tem toda essa questão. Então, são os principais tipos de açúcar dentro que a gente tem no mercado. Tá? Bom, como nós falamos na última aula, na aula do AgroMind Etanol, como vocês podem observar aqui, o Brasil vem num processo, né, onde nós tivemos aqui um processo bastante forte aqui de incentivo, principalmente com o Proálcool, incentivou a produção o cultivo da cana, até para que pudesse dar mais possibilidades da produção de etanol, né? Mas isso incentivou de forma bastante forte a nossa expansão dentro do mercado de açúcar, onde nós saímos aqui, a produção de cana no Brasil sai aqui de 100 milhões de toneladas para 657 milhões de toneladas, ou seja, um salto gigantesco, fruto de vários programas e até mesmo de vários investimentos que foram dados dentro do setor de cana. Então, interessante a gente entender essa evolução, nós falamos bastante disso dentro do AgroMind Etanol. Tá? E aí, temos que também ter como entender quais são os principais produtores de cana no Brasil. O estado de São Paulo domina com 354 milhões de toneladas de cana. Tá? Então, São Paulo é o grande produtor de cana no Brasil. Nós temos outros estados bastante relevantes. Nós temos Goiás com 54 milhões de toneladas, Minas com 70 milhões de toneladas, Mato Grosso do Sul com quase 50, Paraná com 34. Aí nós temos o Nordeste também bastante relevante, Pernambuco com quase 12, Alagoas com 17, Mato Grosso com quase também 17 milhões de toneladas. São os principais produtores de cana no Brasil, mas o estado de São Paulo é o grande estado produtor de cana, né? Então, é o estado que domina a produção de cana no Brasil, com larga vantagem aí dos seus outros estados competidores. Tá? Então, esse é um grande ponto, e, logicamente, que o estado de São Paulo concentra a maior quantidade de usinas. Né? Então, nós temos aí 173 usinas no estado de São Paulo, Minas Gerais com 44, o segundo estado com mais usinas, seguido de Goiás com 40 usinas, do Paraná com 29, Alagoas com 26 e Mato Grosso do Sul com 23. São os estados com maior quantidade de usinas no Brasil. Né? Nós temos aqui vários outros estados, então, mas o domínio muito forte do estado de São Paulo, com 173 usinas de etanol no Brasil. Pessoal, interessante, quando a gente fala de tudo isso, é entender a questão do mix, né? Ou seja, quando você tem a produção de açúcar e a possibilidade de açúcar de etanol, a produção do mix é algo importante para que a gente possa entender, de acordo com o mercado, tanto de etanol quanto o mercado de açúcar, se a usina vai destinar mais a produção de açúcar ou produção de etanol. Então, nesse caso, a gente discutiu com vocês uma outra oportunidade, né, no mercado de etanol, mas a gente traz para vocês até mesmo para que possam entender que o estado de São Paulo, né, que é o grande produtor de cana, né, a grande quantidade de usinas,
ele vem aqui entre o seu mix, né, de açúcar e etanol, ele tem aqui uma participação de etanol aqui de 47% e a produção de açúcar sim, quase 53%. Tá? Então, é o estado que tem aqui, dá um foco bastante grande para a produção de açúcar, até mesmo porque toda a logística constituída de exportação de açúcar pelo Porto de Santos é muito forte, bastante estruturada, então tem um incentivo muito grande para que possa aí ter dentro do seu mix essa possibilidade. Né? Quando a gente fala do Centro-Sul, né, estados importantes aqui da produção de açúcar, aqui onde a gente fala de Goiás, Minas, Mato Grosso do Sul, Paraná, enfim, o Centro-Sul tem dentro do seu mix o foco maior para o etanol, com quase 55%, e 45% para a produção de açúcar. E quando a gente fala do Nordeste, né, nos outros estados, e principalmente no Nordeste, a gente tem aqui o etanol também com 65% e quase 35% para açúcar dentro do mix, dentro dessa safra 21-22. Então, é algo que vale a pena a gente olhar, né? A gente traz para vocês esse comparativo, né? Colocando aqui coluna a coluna, fica claro aqui que os estados, principalmente o estado de São Paulo, é um estado que dá um destaque muito forte para dentro do seu mix, para a produção de açúcar em detrimento do etanol. Então, é interessante a gente ter essa visão e entender essa contextualização do mercado de açúcar. Beleza, pessoal? Bom,